estar usando, para fazer a bainha aberta, uma agulha de ponta redonda. Ela não tem ponta, ela não espeta. E a parte onde a gente coloca a linha, ela oferece um espaço maior para a gente não ter dificuldade em passar linha. Essa é uma agulha sem ponta ou de ponta redonda, né, de número 22. E vamos estar usando uma linha adequada. Você pode estar fazendo esse primeiro passo até com a linha de costura também. Porém, eu já faço com a linha essa que a gente usa para fazer crochê, linha de bordar também, né? Essa, por acaso, é a que eu gosto muito por causa da espessura dela, que é uma espessura que não é muito grossa, é a linha Clea. Então, nós vamos tirar uma meada desta linha, colocar na agulha e vamos iniciar o nosso trabalho. Daqui para frente, a gente não faz mais nozinho na nossa linha. Nós vamos embutir todas as entradas e saídas de linhas, ficam embutidas por dentro da nossa bainha. Então, a gente vem aqui um pouco antes, introduzindo a agulha, só nesta bainha, né? Até a altura onde começam os fios tirados. A gente deixa um pedacinho de linha para depois cortar, para não correr o risco de sair para fora, né? E vamos então pegando uma trama lá de trás, com duas tramas aqui da bainha, e a gente vai fazer um acabamento, ou seja, um arremate, né? Onde fica essa argolinha, a gente passa a agulha por dentro e puxa segurando. Então, nós já podemos cortar esse nosso fio que sobrou. E vamos começar a proceder, então, o nosso ponto ajur simples. Que depois ele fica o ponto palito, porque nós vamos fazer a parte de cima também, né? Bom, a quantidade de pontos que nós vamos pegar, que vocês vão pegar, vai depender da quantidade de tramas que o seu tecido tem. Se for um tecido bem fechadinho, que tem mais tramas, você pode pegar 4 fios. Como esse é bem com poucas tramas, nós vamos pegar 3. Eu fiz um teste com ele com 3 tramas e ficou ótimo. Então, é o que nós vamos usar nesse nosso tecido. Então, eu pego de 3 em 3. Eu tenho aqui a linha que saiu da parte da bainha. Eu vou laçar. Deixa sempre o seu dedo assim embaixo, ó, para você ficar olhando bem e tendo uma visibilidade bem boa das tramas bem separadas, para você não pegar mais e nem a menos. Nós vamos pegar de 3 em 3. Porém, se em algum momento você observou que você pegou 2 ou 4, um ou outro, não tem problema. Desde que a parte de cima você pegue aqueles mesmos fechinhos que estão embaixo. Depois isso na prática a gente vai mostrando. Vamos lá então. Nós vamos laçar 3 fios, passamos toda a extensão da linha, damos uma puxadinha para não ficar a linha solta, e nós vamos, no meio daqueles 3 que nós laçamos agora, e dos próximos, a gente pega 2 tramas de trás, e pega mais 2 da frente, e vai passar toda esta agulha, essa linha. Porém, a linha, se ela ficar por baixo da agulha, fica um ponto travado, não fica tão bonito. Então, a gente passa a agulha por baixo da linha, ou seja, a linha precisa ficar solta por cima. E eu vou passar toda a extensão da linha, e aí nós vamos ter o ponto amarrado, como se diz. Então, primeiro a gente laça os pontos, aqui eu tenho 3 pontos laçados. E depois eu vou ali amarrar esses 3 pontos com 2 fiozinhos da parede de trás do tecido e 2 da bainha. E passo a agulha por baixo da linha.
eles vão ficando assim, ó, feixinhos agrupados, né? De 3 tramas em toda a extensão do nosso trabalho, nós vamos repetir. Se por um acaso, quando a gente estiver, eu ainda não consegui chegar naquele canto, no outro canto, e acabar a minha linha, não tem problema nenhum, a gente já vai mostrar como faz para arrematar e voltar a colocar a linha. Minha linha, então, está acabando e eu não concluí ainda o final da carreira. Aí passei, já fiz o último ponto, lacei os 3, amarrei. E agora, então, eu vou pegar um fiozinho da parede de trás, com um ou dois da frente, e vou fazer um arremate, passando por dentro daquela argolinha, puxando, e eu vou colocar por dentro desta bainha. E vamos cortar. Vamos introduzir uma nova linha. E vamos começar novamente na mesma altura que paramos. Ou seja, os 3 últimos fechos aqui foram pegos, então eu tenho que vir aqui até os próximos a serem pegos. Colocamos a linha novamente como nós iniciamos por dentro da bainha. Pegamos um ponto de trás e uns 2 à frente. E fizemos um arremate por dentro daquela argolinha. A linha já está presa. Eu continuo fazendo meu trabalho de agrupamento de fios com ponto ajur simples. Pego mais 3 fios, laço, né? E vou ali e amarro eles com 2 fios da parede de trás e 2 da frente, passando a agulha por baixo da linha e puxando. E assim, eu vou proceder em todo o meu trabalho. Também tem um outro fator a ser conversado. Se no final desta carreira, como nós temos aqui um exemplo, eu estaria aqui assim no final já, né? Fazendo esse meu ponto ajur, essa bainha aberta em ponto ajur, grudando a bainha no tecido. E eu tô chegando no final daquela carreira, no canto, e quando chegar mais ou menos a uns 2 centímetros ou 3 centímetros do final daquela carreira, eu devo observar e contar, vamos supor, se eu fiz até aqui, né? Eu fiz os pontos até esse momento. Eu tenho que contar para ver de 3 em 3, 3 em 3, para ver se vai fechar com 3 pontos, ou seja, 3 fios aqui no final. Porque se não fechou com 3 fios, então eu vou deixar essa diferença aqui pelo meio, porque ela não aparece bem menos. Porque aqui subindo essas carreiras depois, nós vamos ter que subir com a linha por dentro desse fecho primeiro e o último, para subir, para a gente vir amarrando os fechos lá em cima também, né? Em fazer o ponto palito. Então, os últimos pontos, a gente não deve deixar mais que 3 fios. Então, tu controla, conta para ver se vai dar 3. Se não sobrou 3 no final da carreira, tu pega 2 sozinhos ali, ou seja, 4, para que os últimos 3 fiquem certinho, né? Com 3 pontos no final e no começo da outra carreira. Quanto a gente tem tudo ao longo do trabalho concluído essa primeira parte, que é esse ponto ajur simples, né? Que gruda a bainha junto. Onde ficou este buraco, agora a gente precisa fazer os pontinhos caseados aqui ao redor, para depois a gente tá subindo com a linha
E fazendo também o ponto ajur pro lado de cima, agrupando os mesmos feixinhos que a gente agrupou embaixo. Vamos lá, então, arrematando com o ponto caseado neste canto aqui, de onde ficou o buraco. A gente sai com a linha em cima e nós vamos pegando duas tramas, ó, aqui tem duas tramas do tecido, levando a agulha de cima, de baixo até acima, né? E a linha aqui tem que sair travada por trás. E aí, vamos fazendo pontinho caseado em todas essas traminhas, uma por uma. A gente pega duas tramas de cima e em todas as tramas eu faço um ponto caseado, contornando a bainha aqui de onde ficou o buraco. Quando a gente chega aqui no meio, a gente faz 2 pontos aqui dentro. A gente bota 2 vezes. Coloquei uma. Vou colocar outra vez aqui no mesmo buraquinho. E agora, a gente vira para esse lado e conclui todo esse lado do caseado. Quando nós temos concluído, esse é o último ponto que eu vou fazer, porque já cheguei aqui onde começa, né, os agrupamentos dos pontos ajur. A gente dá uma passadinha, pega uma trama de trás e faz o acabamento aqui, ele passando dentro da argolinha. Voltamos aqui para dentro do tecido da bainha. Vamos subir então com essa linha por dentro desse primeiro feixinho aqui, ó, esse primeiro ponto que ficou, essa bolinha que fica aqui, né? Eu coloco por dentro a agulha e vou passar lá em cima e vou deixar junto esta linha com o primeiro feixe. E aqui eu saio aqui e eu já vou pegar lá no feixe, no outro feixe do outro lado. Já vou deixar esse cantinho aqui prontinho. A gente subiu, então, eu vou agora laçar os 3 pontos de lá e vou amarrar. E já venho pra cá, pro buraco. Pra logo em seguida, já vim laçando esses 3 pontos que eu tinha do primeiro feixe do outro lado, junto com a linha que eu subi. A gente laça esses fios e vamos amarrando lá em cima agora. Lá em cima nós não temos mais a bainha, mas eu pego 2 pontos também e amarro nesses 2 pontos. E logo em seguida já vou novamente laçando os mesmos feixinhos que os de baixo e amarrando o pontinho naqueles 2 pontinhos lá de cima. Sempre tomando cuidado
para pegar o mesmo feixe que o de baixo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é repetindo o passo que a gente fez lá embaixo, quando a gente prendeu a bainha. A gente tá pegando os mesmos feixinhos e fazendo o ponto ajur simples em cima também, onde automaticamente vai ficando o ponto palito, para depois a gente vir entrelaçando e fazendo o ajur entrelaçado. Eu repito esse processo, vamos estar repetindo em toda a extensão do trabalho. E assim vai ficando o nosso trabalhinho. Se por acaso, enquanto você estiver fazendo o ajur na parte de cima, onde não tem bainha, né? E estiver acabando a linha, vamos proceder desta maneira. Aqui, no caso, eu lacei o feixinho, né? O mesmo de baixo. Depois de ter laçado, você desce com a linha até embaixo, passa por dentro daquele nozinho do ponto de baixo, pega umas 2 tramas, arremata e passa por dentro da bainha. Mesmo sendo na parte de cima ou na parte de baixo, a gente tem que trazer a linha até embaixo e arrematar sempre na bainha. Vamos colocar uma nova linha e retornar, inserindo nesse último ponto. Aqui, ó, eu desci com o fio aqui de cima por um feixinho. Agora eu vou subir pelo outro feixe para não ficar muito carregado num feixe só, 2 linhas, uma que sobe e uma que desce. Novamente introduzo a agulha num feixinho depois daquele que eu havia feito. Arrematando com uma trama. Subo no feixe seguinte, ó, esse aqui foi que eu desci com a linha que veio lá de cima. Passo por dentro deste... É uma argolinha que fica ali no ponto ajur que foi feito embaixo, né? Pra ele ficar bem escondidinho. Eu vou até em cima, saio pro lado de trás, vou lá naquele ponto do último. Laço primeiro aquele que eu desci quando tinha acabado a linha. Amarro ele. E volto a laçar agora aquele que eu subi, o feixe que eu subi a linha. E continuo o trabalho. Se você optou por fazer só o ponto ajur simples, né? Ou a vainica simples também, como ela é conhecida, e que se transforma no ponto palito, né? Quando ela é feita embaixo, grudando a bainha
E em cima também, aqui tem uma imagem de um trabalho feito só em ponto palito. Porém, se você quis fazer esse ponto, você tirou só 6 fios. Pra não ficar assim, as coluninhas, os feixinhos, eles ficam muito abertos, muito feios. É um trabalho muito bonito também. Aqui tem um concluído. Inclusive, os cantos, a gente não, como a gente não entrelaçou, ele fica assim um canto vazado. Fica bonito também, não fica feio. Porque a gente tirou menos pontos, né? Porém, se você optou pelo ajur entrelaçado, vamos então à demonstração de como a gente vai executá-lo. Quando nós temos já toda essa parte concluída do ponto ajur simples, né? Pode ser chamado também como vainica simples, às vezes vocês vão achar esse termo também. Aí nós iremos fazer então o ponto ajur entrelaçado. Do canto, que já foi feito o ponto caseado, a gente introduz a agulha por dentro, faz o arremate. E a gente coloca bem no centro desse quadrado vazado que ficou no canto. E aí vamos subir até a pontinha ali da extremidade, né? Tendo esta linha colocada bem no centro, nós também iremos fazer da esquerda para a direita esse ponto ajur entrelaçado, que é essa nossa última etapa. E aí, então, nós iremos virar o tecido de frente para quem tá fazendo. Olhando, então, o tecido de frente para você. A linha tá saindo de lá, do canto. Nós não pegamos o primeiro feixe, e sim o segundo. Passamos por baixo, levamos até aquele que a gente tinha pulado, arrastamos para frente e passamos toda a extensão da linha. Novamente, pulamos um feixe, vamos para o outro, a agulha introduz por baixo, depois por cima daquele ponto que tu havia pulado, tu arrasta ele para frente e passa toda a extensão da linha. O mais importante nesse momento é você deixar essa linha também esticadinha, ela não pode ficar apertada demais e nem frouxa, ela fica naturalmente ao longo do trabalho. Pulamos esse feixe, vamos para o segundo feixe, por baixo, e agora passamos por cima daquele que a gente havia pulado, arrasto a agulha para frente e trago a linha toda na extensão, naturalmente. E assim sucessivamente, a gente vai fazendo todos os pontos. Esse ajur entrelaçado, depois que nós temos feito já o ajur simples, ou seja, o ponto palito, né? Ele é o mais simples, é o mais fácil e rápido de se executar. Porém, essa linha agora, ela não pode ser emendada. Então, você já tem que pegar um pedaço suficiente que vai até o outro lado. Ou seja, até a próxima esquina, né? Que daí você pode arrematar e introduzir uma nova linha se houver necessidade. Novamente, então, pulamos o primeiro feixe, vamos para o segundo, por baixo, coloco em cima daquele primeiro, viro a agulha de frente para mim, ao encontro do meu corpo, no caso, né? E passo toda a extensão da linha. Novamente, falamos da importância de manter esta linha não repuxada, esticadinha naturalmente.
eu percebi que aqui no final do primeiro canto que eu tô fazendo o ajur entrelaçado, eu faço a contagem para ver se vai dar 2, 2, 2, não deu, ficou um sozinho. Esse um sozinho, ele não pode ficar sozinho, né? Ele é agrupado, esse ajur entrelaçado. Então, eu vou fazer ele aqui antes dos últimos, né? E eu vou então pegar 3 feixinhos, em vez de 2 só, né? Então, eu vou pular 2 feixes em vez de um só, porque não fechou lá no final, né? Vou pegar o terceiro, passar os outros 2 por baixo e puxar. Ele fica um pouquinho mais grossinho, porque na verdade eu fiz com 3 e não com 2, mas não fica tão diferente. Se fosse o último, não ia dar certo. Novamente eu continuo, então agora com 2. E depois os últimos 2. Para fechar a carreira, a primeira, esse primeiro canto, né, de ajur entrelaçado. Quando eu fiz o último ponto, ó, vocês percebem que no meio dos outros, aquele que eu peguei 3 feixinhos em vez de 2 só, para coincidir aqui o último ficar com 2, né, ele não se parece tanto. Se ele ficasse o último feixe, ele ia notar mais, né, aqui no canto. E aí, eu venho conferindo, ver se a minha linha está bem esticadinha ao todo longo deste lado do trabalho, né? E eu venho colocando a linha naturalmente, prendendo ela aqui, bem no centro de onde eu fiz os pontos caseados. Nessa altura aqui, mais ou menos, que está bem no centro. A gente deixa a linha bem esticadinha naturalmente. Eu passo novamente para fazer o arremate para a linha parar de correr. Boto lá para baixo. E venho saindo por dentro da bainha novamente. Já podendo cortar essa linha. Quando eu tenho acabado, então, feito o arremate dessa linha, eu vou novamente inserir uma nova linha na agulha. Vou passar aqui dentro, na altura mais ou menos da metade do canto do ponto caseado, né? Faço o arremate dessa linha com uma traminha. Vou até a ponta, porque eu entrei aqui embaixo, né? Eu tenho que sair agora ali em cima. Fez um nozinho na linha, comum isso acontecer. A gente coloca dentro da argolinha e puxa, a tendência é ele se desmanchar. Quando eu tenho essa linha já passada e arrematada, então, ela vai cruzar com a linha que veio de lá. Novamente, eu viro para mim o trabalho de frente e começo agrupando esses pontos desse outro lado do meu trabalho. Passando, então, o primeiro feixe, pegando o segundo por baixo, levo ele até aquele que eu havia pulado, por cima, viro a agulha de frente para o meu corpo e trago.
Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada. Espero vocês no próximo vídeo, onde vamos concluir esse nosso lindo trabalho.